O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento conjunto de diversas ações que debatem a possibilidade de tornar obrigatória a vacinação contra o Covid. O diretor jurídico do PTB, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, defendeu que a vacinação não pode ser obrigatória, porque isso representaria uma violação de direitos fundamentais protegidos pela Constituição. O advogado apontou ainda que, no caso específico, as vacinas que estão em desenvolvimento ainda não têm eficácia comprovada. Cunha apontou que tornar obrigatória uma vacina ainda sem comprovação equivaleria a um verdadeiro teste em massa. Assista. E agora falará pelo requerente Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros e ministras. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, e excelentíssimo senhor advogado-geral da União, José Levi. Excelentíssimos ministros, a presente ação direta de inconstitucionalidade busca preservar a Constituição Democrática de 1988, os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade individual, direitos caros a toda a sociedade brasileira. O tema é de extrema relevância, pois trata da liberdade individual e de escolha das pessoas. Aqui se está discutindo os limites da atuação do Estado. Vacinar compulsoriamente indivíduos vai contra a ideia de liberdade. Liberdade esta conquistada por meio de lutas, hoje reconhecida e positivada no texto da Constituição brasileira. Tamanha a importância do tema que são ao todo 4 ações de constitucionalidade versando sobre a mesma questão, ainda que sob óticas distintas. A presente ação tem como objetivo ver reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo infraconstitucional que torna a vacinação compulsória. A importância do julgamento não é só jurídica, mas também política e social, sendo que o seu resultado vai impactar a vida de milhões de pessoas. A Constituição traz um extenso rol de direitos fundamentais dos indivíduos. Dentre eles, destacamos o direito à vida, à saúde e à liberdade individual. Ocorre que em muitas situações são editadas normas infraconstitucionais que, explícita ou implicitamente, violam a Constituição, os direitos que ela assegura. O caso ora em análise é uma dessas situações. Em fevereiro de 2020 foi editada a Lei nº 13.979, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da Covid-19. A referida lei lista uma série de medidas que poderão ser adotadas para enfrentar a pandemia. A lei prevê no seu artigo 3º medidas que poderão ser adotadas pelas autoridades públicas para combater o Covid-19. Dentre elas, prevê a determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Ou seja, as autoridades podem determinar a realização compulsória de vacinação, ainda que diversos danos à coletividade possam resultar dessa medida. Soma-se a isso o fato de que a mesma lei prevê que as autoridades públicas poderão autorizar a importação e distribuição de vacinas sem registro na Anvisa, contando que tenham registros deferidos por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras, dos Estados Unidos, União Europeia, Japão ou China. Portanto, sem estudos ou aprovação da autoridade sanitária brasileira, poderá, segundo a lei ora combatida, ser realizada a vacinação do povo brasileiro de forma compulsória. Caso algo dê errado, quem se responsabilizará pelos danos causados? As autoridades sanitárias estrangeiras? Não queremos. Nesse sentido, impor vacinação compulsória diante desse cenário prematuro e permeado de incertezas, além de violar direito fundamental à liberdade de escolha, coloca em risco as vidas e a saúde da população brasileira. Mas não é por isso. Temos que pensar no sistema de saúde pública. O sistema de saúde brasileiro está preparado para lidar com possíveis efeitos colaterais das vacinas? Todos esses fatores devem ser considerados, excelências. Não resta dúvidas ao PTB quanto à inconstitucionalidade do dispositivo ora impugnado. Ainda que essa corte não entenda pela sua inconstitucionalidade, deve ao menos, ao reconhecer a sua incompatibilidade com a ordem jurídica brasileira, dar a ele interpretação conforme a Constituição, impedindo a vacinação obrigatória. Ainda que seja importada a vacina que não tenha sido analisada e autorizada pelas autoridades sanitárias brasileiras,
que a vacinação seja uma opção do indivíduo e não uma imposição do Estado. Os riscos quanto aos efeitos colaterais das vacinas produzidas a toque de caixa, pulando ou encurtando etapas de investigação, não podem ser arcadas pela população brasileira. Como, por exemplo, a vacina contra a tuberculose demorou quase 50 anos para ser amplamente testada e aprovada. A vacina contra a meningite demorou quase 100 anos para ser aprovada e aplicada mundialmente. O imunizante contra a catapora demorou pouco mais de 40 anos. Já contra o sarampo, o tempo necessário para sua aprovação e aplicação em massa foram exatos 10 anos. A vacina fabricada pela Pfizer e Biotech levou 10 meses para começar a ser distribuída, desde o momento de sua criação. Devemos considerar o fato de que os estudos para demonstrar a eficácia e a segurança da vacina estão incompletos e não foram revisados pela comunidade científica internacional, como de praxe. É importante lembrarmos que as vacinas são produtos de empresas farmacêuticas que buscam lucro. Nos perguntamos o que pode estar sendo omitido para que as vacinas sejam comparadas e aplicadas o quanto antes. Os laboratórios não vão se responsabilizar pelos efeitos da vacina. O Brasil, quando comprar as vacinas, assumirá toda a responsabilidade pelo que pode ocorrer. Na verdade, quem assumirá essa responsabilidade é o povo brasileiro. Obrigar a pessoa a tomar uma vacina que tem efeitos desconhecidos fere de morte a liberdade individual, o direito à saúde e à própria vida. Há o risco real de termos uma vacina ineficaz, que dê a falsa sensação de segurança, sem proteger as pessoas. A fase 3, na qual a vacina é testada em milhares de pessoas, atualmente é realizada em 3 anos. No caso das vacinas contra o Covid-19, todas as fases do desenvolvimento não duraram nem um ano. Enquanto a precoce vacinação em massa se iniciar, teremos sistemas e mecanismos em funcionamento para detectar rapidamente eventuais problemas, evitando a perda de vidas? E uma vez existindo um risco que, sem dúvida alguma, é irreparável, já que os efeitos a curto, médio e longo prazo das vacinas carecem de comprovação, quanto aos seus efeitos de segurança, são desconhecidas. A obrigatoriedade de ser vacinado se mostra inconstitucional, já que colocará milhões de vidas em risco. Tanto o direito à vida quanto à saúde são colocados em risco com a implementação de uma política de vacinação compulsória, quando não existem estudos científicos que demonstrem sua real eficácia. Ainda, ao se manter a eficácia da norma infraconstitucional, que representa ameaça ao direito fundamental à vida, à saúde e à liberdade, há violação expressa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que é protegido tanto pela ordem constitucional interna quanto internacional. Nossa Constituição, Excelências, assegura aos brasileiros o direito à liberdade individual, possibilitando-os escolher o que fazer ou o que deixar de fazer. Ademais, a pressão que vem sendo exercida junto às autoridades governamentais e os mais diversos laboratórios produtores de vacinas, afastando a sua responsabilidade civil, ratificam a total dissonância entre o dispositivo questionado e os princípios de direitos mais fundamentais da Carta Republicana de 1988. E diante desse cenário de segurança, que pode colocar não só a saúde, como a própria vida em risco, é imperioso que a vacinação seja facultativa e não compulsória. A vacinação compulsória, nesse caso, será um verdadeiro teste em massa, conduzido com a população brasileira, que se verá como grupos de cobaia expostos a riscos e potenciais irreparáveis. Outra tese que vem sendo ventilada pela velha imprensa é a possibilidade desta corte, ao invés de impor a obrigatoriedade da aplicação do imunizante, autorizar a restrição de direitos fundamentais básicos daqueles que não se vacinarem, como, por exemplo, a liberdade de locomoção, restrição de sair do país ou adentrar em horários comerciais, e ainda o cerceamento do direito dos nossos filhos de frequentar escolas, dando margem a atuações tiranas de governadores e prefeitos. Dessa forma, a restrição dos direitos terá o mesmo efeito da vacinação compulsória, pois também violará o direito à liberdade, à vida e à saúde. Entende o PTB que não cabe ao judiciário impor ou autorizar restrições de direitos daqueles que não se vacinarem. O que está em julgamento é a obrigatoriedade ou não da vacinação. Buscar uma outra saída para impor, de forma transversa, a obrigatoriedade da vacina é incompatível com a Constituição, além de não ser tarefa do judiciário, mas sim do legislativo, que deve observar o texto constitucional. É imperioso destacar, Excelências, que diversos países já se manifestaram pela não obrigatoriedade da vacinação. O Brasil
está caminhando na contramão do mundo, ao impor uma vacina obrigatória. Cito diversos exemplos de países nos quais a vacinação contra o Covid-19 não será compulsória. Austrália, Nova Zelândia, Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Portugal. Em Portugal, a atual legislação não permite vacinas obrigatórias. O princípio que vigora é o do consentimento informado. O cidadão tem a palavra final sobre o que entra em seu corpo. Destaco ainda que o diretor para as emergências da Organização Mundial de Saúde, o Sr. Mike Ryan, e a diretora de programas de vacinas, a senhora Kate O'Brien, disseram ser contra leis que impõem vacinação obrigatória contra o Covid-19. No Reino Unido, como exemplo, é necessário preencher um termo de consentimento para ser vacinado. Isso dá transparência, informando ao cidadão que passa a assumir os riscos de forma consciente. O PTB acredita que o papel do Estado é informar, por meio de campanhas de vacinação, como hoje divulgado pelo governo federal, em todo o território nacional, estimulando a população a se vacinar e não obrigar o indivíduo a tomar imunizantes, em especial, sem comprovação científica quanto à sua real eficácia e segurança. A falta de transparência existente hoje no debate acerca das vacinas cria um sentimento de desconfiança. Não se pode achar que a lei é a solução para tudo. A lei deve conviver em harmonia com as liberdades individuais, em especial com a liberdade de escolha. Como uma tentativa de aumentar o debate e a sua transparência, o PTB requereu ao ministro relator e ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, a realização de audiência pública, juntamente com a comunidade científica, pedido esse, infelizmente, negado. A médica oncologista e imunologista doutora Anice Yamaguchi tem tido um papel de destaque nos debates da seca do Covid-19. Sobre as vacinas, doutora Anice Yamaguchi tem dito que o imunizante precisa ter segurança, que pressupõe o acompanhamento dos pacientes por um tempo maior do que esse até o momento, e que as vacinas não são testadas há pouquíssimos meses, e os efeitos colaterais tardios não terão tempo de serem avaliados. Afirma que algumas vacinas pularam algumas fases e já foram diretamente para a terceira fase. Também pontua que a vacina precisa ter eficácia, não podendo ser liberada na emergência para depois serem demonstrados os seus reais efeitos. Por fim, excelências, entende a renomada médica que a vacina não pode ser obrigatória. Desse modo, a única leitura que se extrai do texto constitucional é a de que a vacinação não pode ser obrigatória. Permitir que o Estado imponha vacinação sob a justificativa da emergência não encontra respaldo constitucional, devendo essa Suprema Corte, guardiã do texto constitucional, impedir que essa grave violação a diversos direitos fundamentais seja praticada. Já encerrando, cito uma frase do ex-presidente americano Benjamin Franklin, onde abro aspas: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade nem a segurança. Fecho aspas. Excelências, o PTB defende a vida, o PTB defende a liberdade. Isto posto, requer-se a presente ADI seja julgada procedente, assegurando os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade individual, todos tutelados pela ordem constitucional vigente, declarando a inconstitucionalidade da linha D do inciso 3º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, para que seja vedada a vacinação compulsória. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha.